e a gente entrevista o senador Humberto Costa, do PT. Senador, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao All News. É um prazer tê-lo conosco aqui nessa quarta-feira, logo depois, né? A sessão acabou agora há pouco aí em Brasília. Bom, quero começar perguntando a tua avaliação do depoimento de hoje, né? Se informações novas foram colhidas ou se foi importante confrontar agora o investigado, né? Até então testemunha, com os fatos que os senhores já conseguiram. Senador, boa noite. Boa noite, Diego. Um prazer estar aqui com vocês do All News. Um abraço aí para o Sakamoto, para o Kennedy Alencar. Eu entendo que esse depoimento ele foi muito importante, porque ele foi marcado pelo fato de que nós já dispunhamos de várias provas materiais de tudo que aconteceu no Prevent Senior. Ou seja, a testemunha foi colocada diante de uma série de evidências de que, de fato, aconteceu naquele hospital, naquele plano de saúde, um experimento pseudocientífico, em grande parte sem o conhecimento das pessoas que foram colocadas nesse experimento. Nós conseguimos identificar também que esse trabalho foi feito para dar um ar de cientificidade a uma tese, uma teoria que os bolsonaristas adotaram aqui no Brasil e que foi adotada em outros países do mundo, mas que lá não prosperou e aqui prosperou, aqui gerou polêmica, que era a da utilização de medicamentos ineficazes contra a Covid como forma não só de prevenir a infecção pela doença, mas também de curar as pessoas doentes, né? E, portanto, foi um depoimento que confirmou todas as denúncias que nos foram feitas, né? E também com um fato material que vai subsidiar a elaboração do relatório. É lógico que é um depoimento que nos deixa assim profundamente nauseados, né? Porque nós vemos até onde pode chegar, não é, o sentimento humano num debate político, porque fica evidente que essa empresa se prestou a confirmar uma tese que tinha um objetivo claramente político. Eu só me lembro de uma situação em que eu me senti tão constrangido quanto essa agora na CPI. Foi a vinda daquele cidadão, o Carlos Wizard, não é? Que dava umas declarações nos vídeos em que ele dizia: olha, morreram 5, justamente as pessoas que fizeram isolamento social. Aí começava a rir. Então, realmente, esse depoimento de hoje foi muito importante e contundente. Agora, posso passar a palavra aqui para os colegas? Vai contigo, então, Sakamoto, primeiro na tela, e pode fazer a pergunta para o senador. Senador, com relação ao que a CPI espera de tudo isso, claro que a CPI, eu queria saber se vocês vão acabar abrindo mais tempo para investigar esses fatos que foram confirmados, os fatos novos abertos no depoimento de hoje. Quero saber se a CPI vai acabar se estendendo por conta desse capítulo Prevent Senior. E uma segunda ponta que é o seguinte, falando de responsabilização, é claro que vai se enviar o relatório final para a Procuradoria-Geral da República, a gente pode até conversar mais sobre isso depois, só que o Conselho Federal de Medicina não deveria fazer nada sobre isso, né? O Conselho Federal de Medicina tem agido quase como um instrumento de apoio a políticas do governo, porque acaba não se manifestando, a CPI não pode fazer nada, vocês pretendem convidar alguém do CFM para conversar? Bom, primeiro em relação à continuidade dos trabalhos da CPI, né? Na verdade, nós teríamos ainda algumas coisas para aprofundar a investigação. Só que é importante lembrar que a CPI tem duas limitações importantes. Uma é que, diferentemente do que acontecia no passado, hoje a CPI tem muitas limitações. Cada um desses depoentes, antigamente só os investigados, agora investigados, testemunha, qualquer um que vai ali, consegue do Supremo Tribunal Federal
um habeas corpus para se manter calado, para não contribuir com os interrogatórios que nós temos que fazer. Segundo, que nós dispomos de muito menos mecanismos do que os órgãos de investigação, como a Polícia Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público. Os processos para nós são todos muito demorados, né? E, como tal, a capacidade de investigação da CPI, ela hoje é muito limitada. Se nós tivéssemos tempo, aí, 1 ano, e tivéssemos instrumentos para fazer a investigação, não tenho dúvida que, por exemplo, os hospitais do Rio de Janeiro, nós conseguiríamos chegar a muita coisa. Hoje é um pouco difícil. Então, por conta disso, nós estamos procurando, né, dar um fecho nesse trabalho da CPI, porque eu acho que ela já cumpriu um papel importante em desvendar o que ocorreu durante a pandemia, ela já cumpriu um papel político importante em mostrar ao Brasil qual é a essência do governo Bolsonaro, e nesse caso específico da Prevent Senior, pode ser que nós venhamos a ouvir algum médico numa sessão secreta e tal, mas eu creio que há tanto documento, há tanta prova, que já há elementos suficientes para elaborar parte do relatório que trata desse negacionismo e dessa utilização de medicamentos ineficazes contra a Covid. Senador, antes de o senhor falar do CFM, que o Sakamoto perguntou, o senhor é subrelator de tratamento precoce e de fake news na CPI. Esse subrelatório do senhor está pronto? O que objetivamente tem nele para responsabilizar, por exemplo, o Bolsonaro, o Pazuello, o Queiroga, em termos de tratamento precoce, de fake news? O CFM vai ser responsabilizado de alguma maneira? Bom, eu creio que há, sim, elementos para promover essa responsabilização, né? Particularmente o enquadramento de todas essas figuras e outras mais, né? Em crimes comuns, né? Como disseminação de epidemia, desrespeito a regras sanitárias, isso aí principalmente a questão de não cumprimento do isolamento, não uso de máscaras, tentativa de quebrar o poder dos estados e municípios em definirem regras, não é? E, principalmente, a exposição das pessoas ao perigo. Além de propaganda enganosa, que é muito definida, muito claramente definido o que é que pode ser feito de publicidade em termos de medicamentos, de que maneira isso se faz. Há uma lei específica. Bolsonaro e todo esse pessoal desrespeitou claramente essa legislação e expôs a população ao perigo. Há outros juristas que falam, inclusive, de charlatanismo, a venda da ideia de uma cura milagrosa por um processo muito simples. Então, eu não tenho dúvida de que essa parte desses medicamentos ineficazes ela vai ser bem um relatório robusto. A outra coisa que você me fala é sobre outros responsáveis, né? O Conselho Federal de Medicina ele é o órgão regulador da profissão. Eu tenho um entendimento de que, nesse episódio da pandemia, ele cumpriu o papel de cohonestar, de respaldar o discurso do governo, sob um sofisma, que é o de dizer que o médico tem autonomia para prescrever o que ele quiser. Ora, como eu disse na CPI hoje, o médico não pode pegar um veneno e passar para o seu paciente. Ele tem autonomia de escolha dentro de um leque de medicamentos, não é? Que são indicados para aquela doença, para aquele tratamento, mas não no caso de algo que não só não tem comprovação científica de que faz bem, mas que tem comprovação científica de que não faz bem e que pode fazer mal. Então, eu tenho convicção, eu tenho certeza, tenho esperança de que o relator Renan Calheiros vai
designar um capítulo muito especial para tratar da atitude omissa do Conselho Federal de Medicina nessa pandemia. Senador, além da questão do kit Covid, que é uma questão séria, também há essa mudança, alteração, ocultação da real causa da morte, né? Hoje o depoente, né, o Pedro Benedito Batista Júnior, da Prevent Senior, foi questionado sobre isso. Também a ocultação ali da causa da morte do Anthony Wong, o médico, né, que é defensor, era defensor aí desse kit Covid, e também a mãe do empresário Luciano Hang. Queria que o senhor comentasse também esses episódios, por favor. Olha, a outra coisa importante é que, no caso da Prevent Senior, ela não fazia experiência somente com cloroquina, azitromicina e ivermectina, que é o kit básico, né, do Trate Covid. Mas eles faziam experiências com uma série de outras coisas, flutamida, colcistina, células-tronco, aplicações retais de ozônio. Quer dizer, nada disso tem indicação para a Covid-19. Em alguns casos, eles, inclusive, deturparam, né, a autorização que tinham. Por exemplo, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa em Saúde, ele autorizou uma pesquisa da Prevent Senior sobre a utilização de células-tronco na recuperação da cartilagem do joelho. Eles utilizaram essa autorização para fazer uso de células-tronco no tratamento da Covid. Veja a gravidade que isso aí tem, não é? Então, é uma coisa mais ampla até do que o chamado tratamento precoce. Com relação a essa questão da falsificação, não é, dos atestados de óbito, também é uma coisa criminosa. E isso é um crime contra a própria saúde pública. É óbvio que uma pessoa que se internou com Covid-19 e, a partir daí, o quadro se agravou, ela precisou ser entubada, ir para uma UTI, foi à morte com insuficiência respiratória, insuficiência renal, acidente vascular cerebral, essas são as causas imediatas. Mas a causa básica foi a Covid-19, a infecção pela Covid-19. É como uma pessoa que tem um câncer de pâncreas, que no final da vida pode chegar a ter uma metástase e morrer por um problema cardíaco. Quer dizer que o problema foi o coração? Não, foi um câncer de pâncreas que apresentou uma série de metástases e, no desenvolvimento da doença, produziu um infarto, que foi a causa imediata. Então, isso é outra coisa que tinha que ser investigada pelo Conselho Federal de Medicina, não é? E é uma denúncia muito grave, muito grave, muito grave, não somente contra o hospital, mas se for verdade essa questão do Luciano Hang, não sei como nós vamos tratar isso, porque, a rigor, realmente não se poderia estar exibindo cópia de atestado de óbito, essa coisa toda. Mas, a depender de como nós vamos tratar essa questão, o próprio Luciano Hang pode ser processado, porque ele mentiu. Rapidinho, antes de passar a palavra para você, Sakamoto, é bem rapidinho, só para avisar quem está assistindo a gente pelo canal UOL, a transmissão acaba às 6h30, mas você pode continuar assistindo a gente pelo YouTube, lá a transmissão segue, então é só mudar para o YouTube e continuar acessando o UOL News, para você que nos acompanha pelo UOL. Agora sim, pode falar. Imagina. Senador, como é que o senhor viu os desdobramentos, as repercussões da ida da comitiva brasileira à abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas? A gente teve o presidente, isso com relação à questão da CPI da Covid, a gente teve o presidente da República defendendo cloroquina, tratamento precoce no púlpito das Nações Unidas, né, da Assembleia. Tivemos o ministro da Saúde mostrando o dedo do meio para manifestantes e depois o ministro da Saúde ganhando 2 semanas de folga, né, após ter contraído Covid. Eu digo folga porque ele vai ficar num hotel de luxo por 2 semanas enquanto tiver com Covid, né? Então, como é que o senhor viu esse pacote em Nova York? Eu estava brincando com vocês, eu diria que foi a excursão tabajara, não é?
porque, na verdade, ali ninguém tinha o que fazer em Nova York, não é? A não ser o presidente que fez aquele discurso horroroso, reuniu-se com o presidente de extrema-direita da Polônia, o Duda, não é? E teve um encontro com o Boris Johnson, que eu acho que ele deve ter até ficado preocupado, porque acho que ele pensava que Bolsonaro estava vacinado e depois descobriu que não, deve ter ficado passando álcool na mão ali. O discurso trágico que Bolsonaro fez, vendendo uma ideia do Brasil que só nos causa vergonha, sendo o tempo inteiro perseguido nas ruas por gente chamando ele de genocida, enfim. E o senhor Queiroga, esse é que não tinha o que fazer. Ele foi ali apenas na condição de um áulico do presidente da República, ele não tinha nenhuma reunião que tratasse do tema da saúde, ele não tinha nenhuma necessidade de estar ali, cometeu aquele ato que demonstra a falta de conhecimento dele quanto à liturgia de um cargo de ministro do governo federal, e no final ainda fez essa lambança de estar contaminado com a Covid-19, com o coronavírus, provavelmente transmitiu para muita gente, por conta dos esquemas de bloqueio sanitário. É provável que vai obrigar muita gente lá na Organização das Nações Unidas, no hotel, nos restaurantes, a serem submetidos a algum tipo de quarentena também. Quer dizer, é uma tragédia completa. Enquanto isso, o Brasil está aqui com essa vacinação a passos de tartaruga, sem uma solução efetiva para o enfrentamento à Covid-19. Senador, amanhã na CPI tem um depoimento do Danilo Trento, que é diretor da Precisa. Qual que é a sua expectativa? Qual que é a importância dessa figura na investigação, já que já se ouviu aí o dono da Precisa, a diretora da Precisa, são as relações dele com a família Bolsonaro, com o lobista Marconi Faria, enfim, por que essa figura é importante? Eu diria que desses todos que estiveram na CPI, esse é o mais importante, não é? Primeiro porque a mim me parece, e o senhor Marconi Albernaz aqui disse, ele é, na verdade, o verdadeiro dono da Precisa. Ele é um sócio nas mesmas condições que o Maximiano, Francisco Maximiano. Segundo, ele é uma pessoa, até pelo cargo que ele tem na empresa de diretor de relações institucionais, que tem as relações com o mundo político. Ele é amigo de muitos deputados, senadores, de ministros, né? E, portanto, é uma pessoa muito bem relacionada. Há rumores de que, inclusive, ele tem uma relação muito íntima com alguns senadores, já viajou pagando passagem, pagando hospedagem de hotel, já foi com gente para Las Vegas. Eu, inclusive, vou querer saber se ele foi para lá para tratar do retorno da jogatina aqui no Brasil, não é? Se ele vai trazer para cá a máfia de Las Vegas. Então, parece ser uma figura assim, muito importante. E, segundo as informações que eu tenho de pessoas que conhecem o esquema, e segundo um material que eu vi hoje de um blog... O esquema que eu falo é da Covaxin, da vacina indiana que a Precisa tentou vender, não é isso? Da Covaxin, mas assim, da própria existência da Precisa, que hoje parece ser um esquema onde há uma grande divisão. E essa operação que aconteceu ontem da Polícia Federal lá no Ministério da Saúde, e que foi sugestivamente chamada de pés de barro, não é? Pode envolver algumas das pessoas que são peças-chave desse esquema da Precisa. Então, a vinda dele amanhã, quem sabe até, pode abrir uma espécie de um leque onde nós tenhamos gente que, para não perder o pescoço, se dispõe a entregar o pescoço de outros, né? Então,
eu boto uma certa expectativa nesse depoimento de amanhã. Vamos acompanhar. Senador, já agradecendo a tua paciência, quero só repercutir um outro assunto com o senhor, porque acabou de sair agora há pouco, é destaque inclusive agora no UOL, a nossa equipe vai colocar aqui na tela, o Senado alterou o texto da Câmara e aprovou em primeiro turno a PEC da reforma eleitoral sem a volta das coligações. Essa versão final desidrata a proposta de deputados e vai à promulgação após a votação em segundo turno. Vou ler um pouquinho aqui da notícia, então, trazendo essa informação que o Senado rejeitou nessa quinta volta das coligações para as eleições de deputados e de vereadores. Foram 73 contrários. O plenário acatou, em primeiro turno, o relatório apresentado pela senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul. Como Tebet apenas retirou itens que estavam ali previstos no texto, a proposta não precisa ser apreciada pelos deputados. Por se tratar de uma PEC, quando terminada a votação em segundo turno, as mudanças serão promulgadas e passarão a ter força constitucional. Portanto, essa informação que acaba de chegar, queria a tua avaliação, senador, sobre então essa informação, né, o Senado alterando o texto, né, que veio da Câmara. Essa é uma das maiores conquistas da democracia brasileira e da governabilidade. Manter aquelas regras que foram amarradas em 2017 é nós minimizarmos o peso que há hoje, por exemplo, para o presidente da República em ter esse chamado presidencialismo de coalizão. Nós deveremos ter uma redução significativa do número de partidos políticos, nós vamos ter um voto mais partidário, mais ideológico, e nós vamos ter uma grande renovação da Câmara, acredito eu, porque em muitos estados, vários desses partidos que têm dono naquele estado serão obrigados a sair dos seus partidos originais, se juntarem em algumas legendas para disputarem a eleição. E nessa junção, muitos serão tragados aí pelo voto. Então, eu acredito que haverá uma tendência de uma diminuição expressiva do número de partidos e de uma renovação no processo da Câmara e numa situação de governabilidade bem melhor para quem ganhar 22 do que a que nós tivemos até agora. É isso. Sakamoto, queria a tua avaliação também sobre essa do Senado. Eu acho que eu compartilho do... Na verdade, eu acho que mais do que uma avaliação, eu queria fazer uma pergunta para o Humberto sobre isso, porque é o seguinte, senador, eu olhei, eu não consegui, a gente estava até ao vivo aqui, eu não consegui destrinchar, não consegui checar o que foi aprovado, o que não foi aprovado, tudo que foi aprovado, e eu tenho um ponto que eu estou em dúvida, que é com relação à questão das pesquisas, da divulgação das pesquisas. Como é que ficou? Sabe? Não, eu não sei como ficou, até porque eu estou na segunda live aqui, votei, mas votei pela orientação da bancada, né? Mas o que foi aprovado amplamente foi o relatório da senadora Simone Tebet. E tem mais um detalhe, esse tema da pesquisa não está nessa emenda constitucional, agora me lembrei. Ela está no Código Eleitoral, que ainda não foi colocado em votação aqui. Pode ser até que não seja colocado em votação, é o mais provável. Então, na verdade, o ponto mais importante era esse das coligações na emenda constitucional. Perfeito. É isso então, né, gente? Quero agradecer aqui ao senador Humberto Costa. Senador, obrigado por participar aqui do All News, por trazer essas informações importantes. Quero dar aqui o resultado da nossa enquete também. O pessoal participou bastante, achando que deve sim ser aprofundada essa investigação das suspeitas sobre a Prevent Senior. Quase 500 votos, 84% das pessoas achando que as investigações devem seguir. Quer dizer, mais trabalho aí para ser feito nos levar pro próximos meses. Obrigado, senador. Bom trabalho, boa noite para o senhor. Obrigado. Um abraço. Valeu, Kennedy, Sakamoto.